Pessoal, então vamos falar um pouquinho do controle, né, do organismo humano, porque esse controle ele é feito de duas maneiras. Ele é feito lá pelo sistema nervoso, que a gente já estudou muita coisa dele, né? O controle voluntário somático, muscular, o controle autônomo simpático e parasimpático, né? E nós temos o controle feito pelos hormônios, que é o sistema endócrino. Qual é a diferença de um para o outro? O sistema nervoso ele é um sistema rápido, né? Rapidamente ele é ativado, mas ele custa muito ele é rapidamente ativado, mas ele rapidamente ele é também metabolizado, né? Então os neurotransmissores adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, eles são jogados e rapidamente metabolizados. O sistema hormonal não, o sistema endócrino ele é mais lento, né? Mas ele tem uma duração maior. Ele dura mais. Se você pensar os processos que acontecem no organismo humano, crescimento, reprodução, armazenamento de substâncias, né? Eles são processos mais longos, certo? Como nós já falamos muito de sistema nervoso, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a parte hormonal. Eu divido esses hormônios em dois tipos. Um hormônio chamado hidrossolúvel, que são principalmente proteínas, tá certo? Eu tenho exemplos aqui, o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante da reprodução, tanto em homens como em mulheres, né? O hormônio do crescimento GH, a insulina e o glucagon, que seria o antagônico da insulina, né? São exemplos de hormônios hidrossolúveis de natureza proteica, tá certo? Esses hormônios, eles atuam diferente desses outros aqui, ó, que são lipossolúveis, eles são derivados, eles são gorduras, são derivados do colesterol, né? Então, quando há ingestão de gordura, que se forma o colesterol, a partir desse colesterol, esses hormônios são sintetizados. E aí nós temos ali o estrógeno na mulher, a progesterona na mulher, a testosterona no homem, os corticoides, glicocorticoides, mineralocorticoides, são hormônios de natureza lipídica, né? São gorduras na realidade. Então eles não são hidrossolúveis, né? Eles são lipossolúveis. E o que é que afeta essa natureza desse hormônio? O seu mecanismo de ação. Como é que ele vai atuar na sua célula-alvo, né? Então eu tenho ali uma célula-alvo, aqui eu tenho outra célula-alvo. O que é uma célula-alvo? Uma célula-alvo é uma célula que tem um receptor para aquele hormônio atuar. Então, no hormônio hidrossolúvel, que eles são proteínas, como ele é hidrossolúvel, ele não atravessa a membrana plasmática com facilidade, há necessidade dele ter um receptor fora da célula, senão ele não vai ativá-la. E aí o que é que ele faz? Essa ligação do hormônio ao receptor ativa uma enzima chamada adenilato ciclase. O que é que essa enzima faz? Ela começa a quebrar o ATP e gerar o AMP cíclico, certo? Por que que ela faz isso? Porque ela visa doar radicais fosfato para enzimas. Ela vai funcionar como um ativador enzimático. Fosforilação é um mecanismo estimulante em uma célula, né? Lembrem lá da contração do músculo liso? Então tinha a fosforilação lá da cabeça da miosina, né? Miosina fosfatase, né? Miosina cinase, eram as enzimas que trabalhavam lá no músculo liso, adicionando ou tirando fosfato quando queria ativá-lo. Então o AMP cíclico, ele tem essa função. Então nos hormônios que não são gorduras, que são hidrossolúveis, via de regra, proteínas, pequenas proteínas, aminoácidos, eles se ligam ao receptor fora da célula e vai ativar a adenilato ciclase e ela vai produzir o AMP cíclico, é um doador de fosfato, vai ativar enzimas para que elas façam sua função, tá certo? Então é isso que acontece. Quando a gente vem para as gorduras, aí já é o contrário, né? O que é que vai acontecer? Um hormônio gorduroso, um hormônio lipossolúvel, derivado do colesterol, ele vai atravessar a membrana da célula-alvo com facilidade.
O fato dele atravessar isso com facilidade faz com que ele se ligue a um receptor interno, está dentro da célula. Esse receptor interno faz com que essa ligação vá lá no núcleo da célula e faça transcrição gênica. Ele vai assim, DNA, eu preciso de uma proteína para fazer meu papel. E aí, essa proteína vai fazer o papel nessa célula-alvo, tá certo? Você imagina um corticoide, como um mineralocorticoide, aldosterona, que ela reabsorve sódio lá nos túbulos renais, ela atua no túbulo renal, fazendo com que canais de sódio sejam sintetizados. O canal de sódio é uma proteína. Ela foi lá no túbulo renal, fez com que houvesse transcrição gênica, ela produziu uma proteína que foi um canal de sódio, o sódio foi reabsorvido, a água veio junto, e aí aconteceu, né, o processo de controle da pressão arterial, tá? Então, para a gente distinguir o trabalho hormonal pela sua natureza química, ou ele se dissolve na água, e aí o receptor está fora, ativar MP cíclico, ou ele é uma gordura, atravessa a célula, faz transcrição gênica e síntese de proteínas, ok? Então, galera, é isso aí sobre a natureza dos hormônios.